Eu decidi falar sobre literatura um pouco. É estranho porque quase ninguém tem interesse no assunto. Eu volto a falar de teologia depois e enquanto falo de literatura acaba que em alguns casos também menciono e comento algo sobre teologia. Mas eu começo falando sobre uma série de livros assim que fizeram parte da minha história como leitor e que me impressionaram muito e de certa forma eu gosto demais desses livros, né? E o primeiro que me veio à mente para falar, né, sobre ele foi o Cem Anos de Solidão, do escritor colombiano Gabriel García Márquez, que eu conheci totalmente por acaso. Eu tinha talvez 15 ou 16 anos e andando pelo shopping, um shopping de Belo Horizonte, com amigos, a gente provavelmente ia ao cinema ou jogar jogos eletrônicos. Passamos por uma grande livraria que tinha ali dentro e eu vi a capa desse livro e me interessei. Não tinha nem ideia de que escritor era aquele, mas a capa era bonita e dizia que esse sujeito tinha ganhado um prêmio Nobel, né? Então eu pensei, gente, um colombiano, né? Um cara que daqui da América do Sul ganhou um prêmio Nobel e ninguém me contou isso, ninguém me falou sobre esse cara. E hoje eu até penso, né? Talvez a nossa formação como leitores na escola, a formação escolar, é claro que é importante que se ensine literatura brasileira, porque se nós não estudarmos literatura brasileira, quem vai estudar? Mas talvez fosse bom também ter uma ampliação, né? Uma visão um pouco mais global, né? Uma visão do que se produziu de literatura no mundo. Principalmente um sujeito como o Garcia Marques, que vendeu livros, esse livro específico, Cem Anos de Solidão, para a América Latina inteira e coisa de milhões de cópias, né? Foi um sucesso assim avassalador. E, bom, eu folheei o livro também e o começo da narrativa foi para mim impressionante, né? Muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, eu pensei, que cara que começa um romance desse tamanho com muitos anos depois. Levei para casa, acho que eu gastei quase todo o dinheiro que eu tinha e levei para casa. Li aquele romance saboreando cada página, me confundindo com nomes de personagens, né, que têm os mesmos nomes ao longo das gerações desses 100 anos. E achei algo impressionante, assim. O Garcia Marques, esse livro e outros dele, né, é classificado como realismo maravilhoso. É algo que eu não conhecia também. Eu vinha lendo até então só romances regionalistas brasileiros. E de repente ele começa a contar coisas que tem muito a ver com a imaginação até de muita gente, mas que não são coisas contadas assim, não eram coisas contadas, pelo menos no que eu entendia como literatura, né? E é interessante esse jeito, né, que é contar coisas incríveis, coisas maravilhosas, como se fossem coisas absolutamente normais, né? Não marcar, olha que surpreendente que isso aconteceu uma vez. Não, simplesmente aconteceu isso uma vez que a árvore resolveu andar. Ele diz, né, o Garcia Marques dizia que ele teve influência para isso da avó dele que contava essas histórias fantásticas sem mudar a expressão do rosto, né? Então é isso. E também de Kafka, especialmente da Metamorfose do Kafka, que tem também isso, né? Essa forma de contar o inusitado, absolutamente improvável ou mesmo impossível, como se fosse contar que tomou café com leite de manhã. Mas é lógico que não dá para reduzir Garcia Marques a isso, né? Ele tem muito mais, mesmo 100 Anos de Solidão, tem todo um trabalho mais amplo ali, que lida com a realidade, né? Que lida com aspectos da vivência das pessoas, com sentimento bem real também. Talvez seja um pouco simplista dizer isso, mas eu vejo no 100 Anos de Solidão um reflexo de um sentimento de muita gente da América Latina no século XX, de ver as coisas mudando, mas não com uma esperança, né, de uma resolução. Sempre essa coisa que muda, mas persiste um entrave, um problema.
tem ali a presença de coisas. Lógico, a história se passa num ambiente totalmente ficcional, né? Macondo é uma cidade que não existe, mas tem os elementos que são tomados da história, com a presença das companhias norte-americanas, conflitos militares, né? E são, às vezes, embora seja cheio de coisas maravilhosas e não factuais, né? Não visíveis no nosso mundo, mas tem toda uma crueldade também que lembra o nosso mundo. Depois de Garcia Marques, eu li outras coisas dele, né? Ninguém Escreve ao Coronel, eu procurei na biblioteca pública lá em Belo Horizonte, li. Depois eu descobri que até o título dele é melhor em espanhol, né? El Coronel no tiene quien le escriba, porque isso faz com que haja uma dramaticidade maior do que Ninguém Escreve ao Coronel. E é outra história cheia de tristeza também, cheia de um pesar e certa angústia. Mas é bom, é uma boa leitura sobre o ser humano, né? Do ser humano e essa faceta decadente da vida humana. Outro texto que eu li dele que já é mais curto, né? La increíble y triste historia de la Cándida Heréndira y de su abuela desalmada, que também fantástico, né? Cheio de coisas maravilhosas. E porque me chamaram para falar sobre Crônica de uma Morte Anunciada, esse eu li também, porque me chamaram para falar sobre ele numa faculdade de Direito em Belo Horizonte, eu não me lembro se 2007, 2008, e foi muito interessante, porque enquanto eu estava muito interessado nos aspectos literários daquele texto, o pessoal do direito, né, alunos do curso de direito, tinham uma visão completamente diferente, né? Eles queriam saber sobre a culpabilidade de alguém dentro da narrativa, sobre evidências e fatos, né? E o que me interessava era a construção da narrativa. E eu tentei mostrar para eles como que a construção da narrativa era mais interessante do que a resposta que eles queriam, né? Questão de culpa ou não. E eu acho que o Garcia Marques, assim, eu não li muito mais dele. Lógico que ele produziu muito mais do que isso e eu não li muito além disso. Eu acho que eu não li, se eu me lembro bem, nada volumoso além disso. Talvez algumas páginas avulsas. Mas é um sujeito que faz parte da história da América Latina, da história recente, da história literária. E é bom de ler, né? Eu pessoalmente conheci gente também que começou a ler Cem Anos de Solidão e não progrediu. Não é um livro para se ler e voltar daqui a uma semana ler mais um pouco, porque você se perde na narrativa, mas lendo seguidamente ele é muito, muito interessante como entretenimento e como oportunidade de reflexão, né? Aí tem isso que, como eu disse, pessoas do direito leram de um jeito uma obra e gente que estava envolvida com literatura de outro jeito completamente diferente. E eu não consegui formular a ideia de como que alguém com um olhar teológico leria Garcia Marques, né? É claro que tem uma questão da mística e da religiosidade popular nas obras dele, isso se percebe bastante, mas não tem uma atenção à religião em si ou a questões de fé em si, né? Não é algo tão importante assim para ele. Uma coisa que eu acho muito importante é a questão do lugar do ser humano para o entendimento da realidade, né? E uma frase que uma personagem da Cândida Heréndira, né? Acho que é a avó, se eu não me engano é ela, a avó da Cândida Heréndira, se não é alguém de outro do Cem Anos de Solidão, que dizia assim que o mundo passou a existir quando eu nasci e o mundo vai deixar de existir quando eu morrer, né? Essa centralidade da percepção do mundo e da realidade, essa vontade de centralizar tudo em nós mesmos é algo interessante que me fez pensar na época, nem lembro o que eu pensei, mas que ainda me atrai como porta para reflexão sobre isso, né? Sobre o nosso lugar na compreensão das coisas e o nosso lugar mínimo diante da existência. Acho que é isso que eu queria dizer sobre o Gabriel Garcia Marques. Eu passei boas horas com ele e é isso.
Próximo da lista eu não sei qual é, mas vem por aí. Um grande abraço e até a próxima.